CBN Maringá, primeira edição. Apresentação: Luciana Penha. 9h36. Nosso assunto agora é o debate sobre tributos. Como é que foi o ano de 2023 na questão tributária no Brasil, no Paraná, no Brasil, enfim. A vida do empresário ficou mais fácil ou mais difícil? Quem vai nos ajudar nesta análise é o advogado Wesley Vieira, especialista em direito tributário e que está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Bom dia. Olá, Luciana. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Bom, mais um ano terminando, a reforma tributária ainda não foi concluída, né? Qual é a previsão? Olha só, realmente foi um ano bastante turbulento, um ano que tem assim possibilidade de aumentar, ou melhor dizendo, de trazer grandes perspectivas para o ano de 2024, né? E assim, a reforma que foi aprovada, agora saiu do Senado, voltou para a Câmara. Como a gente estava conversando, possivelmente esse ano, né, as coisas já estão mais paradas no Congresso, provavelmente vai ficar para o ano que vem essa chancela. O que nós temos visto nos bastidores, Luciana, é que houve um acordo no Senado entre estados, municípios e governo federal, né, o executivo, e a chance dela ser aprovada com essas alterações realizadas no Senado é muito grande agora na Câmara. Ou seja, então ela vai ser aprovada, porque se houver alguma modificação na Câmara, volta para o Senado? Aí volta, mas assim, é como eu te falei, a chance de ser aprovada como está, para não precisar prolongar essa discussão, ter que voltar para o Senado, enfim, ampliar mais essas discussões, a ideia é que realmente seja aprovado como está, com vários jabutis, que a gente chama, no Senado realmente houve vários incrementos ali, mas a ideia, pelo que eu tenho conversado nos bastidores, é que ela vai sim ser aprovada como ela veio do Senado. E quando? Olha, está prevista agora no começo do ano, e claro que nós vamos depender muito da boa vontade dos nossos presidentes da Câmara e próprio governo federal nessa investida aí para realmente aprovar e sacramentar a reforma. Começo do ano é o quê? Fevereiro? Olha, normalmente, como a gente costuma dizer, que o Brasil começa a trabalhar depois do Carnaval, né? Então, o Carnaval, salvo o melhor juízo, é no final, na primeira quinzena de fevereiro. Então, provavelmente, a partir da segunda quinzena ali, nós teremos aí possibilidade de votação. Vai depender se não tiver nada mais urgente para a Câmara nesse sentido. Bom, então vamos falar então sobre esse texto que está hoje na Câmara e que vai ser, então, provavelmente aprovado, definido, né? O que ele muda para a cobrança de tributos no país? Olha só, primeiro de tudo, que foi o grande mote dessa alteração, né, da lei tributária, ou da questão tributária em si, é a simplificação. Esse sempre foi o grande mote da situação, porque realmente o Brasil é um dos países mais burocráticos para se analisar tributo. Hoje, 95% das empresas pagam tributos de forma errada, de forma indevida. 95% é muito alto, justamente por conta desse alto custo. Então a ideia era simplificar. Essa simplificação a priori era reunir todos os impostos estaduais, municipais e federais em um só, que acabou não acontecendo e acabou separando em dois: os federais, que seria o CBS, e os estaduais e municipais, CMS e ISS, que acabou aí sendo denominado IBS. Então, agora nós teríamos, caso realmente venha a ser aprovado, dois impostos e com uma simplificação, em tese, dessas questões, né. Agora, Com esses jabutis que foram aprovados, É. ficou simples, então. esses jabutis são, algumas coisas complexas que realmente foram aprovadas, né. Ah, Por exemplo, fora a reforma tributária, é importante a gente ressaltar, Luciana, que existem, e nesse ano de 2023, se nós fizermos uma retrospectiva, houve várias mini reformas. Por exemplo, as offshores. Quem tem empresas fora do país. Se eu tenho uma empresa em qualquer lugar, no mundo, eu só era tributado quando eu trazia o meu lucro para o Brasil. Então, muitas vezes, esse lucro ficava lá 10 anos, 15 anos, enfim. E agora, eu tenho que fazer esse pagamento periodicamente. Isso já foi também levado à aprovação, foi bem, recentemente. Outra coisa que nos assusta muito, o que que é? A reforma, ela teve uma aprovação de que
não teria um aumento de tributo e que os estados deveriam ter pelo menos o recebimento que eles recebem hoje após a reforma. E o que está acontecendo? Muitos estados, hoje nós já temos 17 estados da federação que já aumentaram tributos estaduais. Por que, que eles estão aumentando? Para quando vir a reforma, o valor de arrecadação já ser maior para que eles não tenham aí uma diminuição da sua arrecadação. E o Paraná, inclusive, é um dos que está em trâmite essa aprovação de aumento da carga tributária de ICMS. Inclusive com o setor produtivo sendo contra, né, e pedindo que isso não ocorra. Exatamente. Eles estão com o argumento de que com a reforma iria diminuir essa arrecadação, porém, o setor produtivo, de fato, hoje nós temos aí o tributo, Luciana, como o terceiro custo da empresa. Nós temos ali matéria-prima, mão de obra e tributo. Então, qualquer coisa que se mexe em tributos é muito alto, é muito alto. E outras várias situações. Por exemplo, existe na reforma tributária uma possibilidade de aumentar o ITCMD, que é o imposto causa-mortes ou doação. Ou seja, hoje, por exemplo, no Paraná, nós trabalhamos ali na alíquota de 4% esse imposto. Outros estados é um pouquinho maior. Existe uma previsão desse imposto chegar até 25%. Ou seja, quando alguém morre, deixa uma herança, antigamente que era 4%, você pode chegar até 25%, que o Estado morde ali, digamos, a parte da herança, né? E isso vai ter uma corrida muito grande a um planejamento sucessório, enfim, para que se evite essas questões de inventário que realmente vai complicar muito. Uma outra coisa que está assim bastante discutido com a reforma, Luciana, é a questão dos impostos sobre serviço. Tá? Saiu um estudo bem recente, inclusive da semana passada, que hoje a empresa de serviço ela paga o ISS e paga os impostos federais. Né? Com essa implantação do IBS, juntando o ICMS e o ISS, existe sim um fato que a previsão é que isso aumente. Hoje, o estudo que foi feito essa semana passada é que aumente para as empresas de serviço uma média aí de 13% a tributação assim que a reforma começar a vigorar. Ou seja, vai encarecer os serviços para a população. Os serviços, sim. A desculpa que eles têm, né? Isso aí, o governo federal, enfim, os bastidores ali de quem está implementando, né, esses estudos da reforma, é que com esse aumento na parte de serviços haveria uma certa diminuição no setor de indústria. Por exemplo, o IPI ele vai ser incluído na CBS, juntamente com o PIS e a COFINS, e, portanto, haveria uma certa diminuição para a indústria. Então, aumenta um pouco o serviço e diminui um pouco os tributos do produto. Ou seja, uma compensação para a sociedade. Exato, é a alegação. Doutora Wesley, mas quando se começou a discutir a reforma tributária, os especialistas falavam que essa reforma seria sobre tributo de consumo. Tudo isso que o senhor citou aí, são todos tributos de consumo ou não? Alguns fogem dessa área? Sim, na verdade, os impostos que estão ocorrendo, essa reforma tributária, elas são exclusivas ali, sim, ao consumo e, obviamente, aos serviços, né? Então, quando nós falamos de IBS... E quando o senhor fala sobre transmissão de imóveis? Ah, tá. É que também é um imposto estadual que tem uma previsão de se aumentar essa tributação. Esse caso é bem específico, é um caso que foge. Seria um jabuti. É uma forma de melhorar ali para os estados. Né? Ou seja, eles incluíram aí na reforma. Incluíram, assim como tem várias outras inclusões. Por exemplo, as empresas do Simples Nacional. Eles dizem assim, olha, não vamos mexer com as empresas do Simples, que geram 90% dos empregos no Brasil. A partir do momento que eu não mexo com as empresas do Simples e mexo com todas as outras empresas, quando essas empresas que pagam IBS e ICBS, elas forem comprar do Simples Nacional, elas vão ter um problema sério, porque o Simples não fornece crédito. E hoje, a reforma, quando ela estiver aí realmente vigorando, ela vai ter tudo que eu compro eu tenho crédito, e quando eu vendo eu tenho débito, para realmente não ter imposto sobre imposto. Mas e o Simples que não gera crédito? E daí eu vi até uma entrevista recente do Bernardo Api, que é aí um dos precursores da reforma, que realmente o primeiro projeto de lei... É o economista que elaborou, sim, do Instituto de Cidadania Fiscal.
E ele ficou um pouquinho assim: olha, realmente as empresas do Simples nós não vamos mexer. E houve a pergunta do entrevistador dizendo o seguinte: tá, mas e quando ele for trabalhar ou for fornecer algum produto para essas empresas que estão ali no lucro real ou no presumido? E daí ele: "Ah, olha, isso aí nós vamos ter que ver algumas alterações, porque realmente não há nenhuma previsão para acreditamento. Então quem vai querer comprar de empresas do Simples? Entende? Uma Uhum, empresa que é do lucro presumido e não vai ter esse crédito". E daí o governo falou: "Olha, a ideia", o Bernardo Api falou que a ideia era fornecer um crédito que consta ali no Simples, que é uma alíquota bem pequenininha, mesmo assim não vai ter vantagem alguma de comprar. uhum, E também existe a possibilidade dessas empresas, segundo o próprio Bernardo Api, dessas empresas gerarem um crédito integral, vamos dizer assim, 18% para essas empresas normais. O uhum. problema é que as empresas do Simples, a partir do momento que ela tiver que fazer isso, ela não vai ser mais simples, ela vai ter um regime híbrido, ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo normal, ou seja, na realidade, ela vai se tornar uma empresa mais difícil do que as empresas de lucro real e presumido na hora de se apurar ali um tributo. Então, esse é um limbo, não estou vendo discussões sobre. Eu acho que esse impacto é até muito maior. E penso que a partir do momento que as empresas do Simples, as associações e nós lá na Associação Nacional das Microempresas, no qual sou diretor jurídico, já estamos debatendo muito isso, levando para Brasília essas informações, e eu vi que eles começaram a se movimentar. Recentemente houve uma movimentação em relação aos MEIs, que aumentaram ali a capacidade do MEI de faturamento, Uhum. né? E Aumentou para realmente quanto? o MEI era até, salvo melhor juízo, 80 e poucos mil, e agora ainda não foi efetivamente aprovado para, salvo melhor juízo, Luciano, 140, Uhum, 130 mil, não me lembro, anual. uhum. Tá? Anual. Tá, então a Associação Brasileira de Microempresas está acompanhando de Tá, perto. tá acompanhando de Uhum. perto. Nós temos lá algumas cadeiras no Fórum Permanente em Brasília e também no governo do estado. Então a gente está acompanhando de Mas perto. não está havendo muita movimentação lá por parte de Brasília. Não estamos vendo, porque depende de muitos fatores. Depende de fatores políticos, fatores do executivo, fatores da próprio empresariado. E daí, se nós pegarmos aí as grandes instituições como o CNI, enfim, a Fiesp, que são as precursoras dessas reformas, que realmente têm uma voz um pouco mais ativa junto ao Congresso, querendo ou não, elas estão preocupadas mais com as grandes empresas que vão participar dessa reforma. Uhum. E as do simples, não, não vamos mexer, deixa aí. Por enquanto está assim, mas nós estamos levantando essa discussão. E é importante que todos os empresários que estejam no Simples Nacional levem essas demandas para os seus deputados, para o seu tanto estadual como federal, porque que isso chegue lá em cima, essa necessidade de alteração ou de uma atenção especial para as empresas do Simples Nacional. Mas então essa reforma não vai ser aprovada em final de fevereiro? Na verdade, ela vai, até porque isso só vai começar a vigorar em 27. O Simples Nacional é uma lei específica, Então ela pode ser discutida à ela é parte? discutida à parte. Vai ser discutida à parte, Ela vai ser discutida, não não, precisa estar nessa não reforma? precisa estar na reforma, porque a Constituição ela prevê um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. E daí tem a Lei Complementar 123 que traz todo o arcabouço de discussão acerca dessas empresas. E é ali que tem que ser trabalhado, digamos assim. Doutor Wesley, a reforma ela vai reduzir os impostos dos produtos básicos, dos produtos que estão na cesta básica para a população? Olha só, Vai ter o cashback? hoje então, exatamente, tem a questão do cashback. Hoje, Luciana, não tem essa redução. O que existe é uma redução, por exemplo, em alguns estados, que existe alguma redução ali para alguns produtos, mas é geral. A ideia da reforma é que pessoas que tenham, vamos dizer assim, recebam Bolsa Família ou tenham uma Cadastro único, realmente esteja no cadastro único. necessidade social, aí ainda não foi falado se vai ter que Ah, constar no cadastro único ou vai ter que ter uma renda X, enfim. Essas empresas elas teriam, ainda está sendo discutido se vai ser em forma de cashback, né, então ela paga o valor do produto e depois esse dinheiro retorna. Ou se tem ali um cadastro, essa pessoa tendo via CPF, ela consegue. Mas isso aí depende muito de tecnologia e é uhum. onde complica a aplicação dessa redução. Mas a ideia hoje, o que foi aprovado é sim, que a cesta básica para pessoas que tenham essa necessidade, né, tenham ali uma redução. Como Uhum. vai ser?
realmente vai ser por lei complementar e daí nós ainda não Uhum. sabemos. Então, 2024 promete, viu, Luciana? Promete, porque os bastidores já estão discutindo muito como vai ser essas legislações, porque o que foi feito na reforma é alterar a, Aham. a Constituição. Só que agora vão ter leis complementares definindo alíquotas, definindo várias outras Uhum. situações. Bom, a a princípio, o senhor acha que essa reforma vai realmente simplificar a cobrança de impostos no país? Luciana, só pelo fato de unir todos os produtos numa alíquota única, com certeza. Porque hoje, para você ter uma ideia, quando se faz uma análise tributária de uma empresa, você tem que olhar não só para o regime tributário dela, você tem que olhar produto por produto. E cada produto é um tratamento específico. E isso vai acabar. Então, isso vai sim trazer uma facilidade, uma simplificação, isso é um fato. Agora, a redução da carga ou o aumento que ainda está sendo discutido. Existe uma trava ali, até por isso que os estados estão aumentando o ICMS, existe uma trava, olha, não vai poder aumentar o tributo efetivo, enfim, nessa transição vai ser analisado isso, mas ainda também não sabemos como vai ficar, porque as alíquotas ainda não foram definidas, né, que vai ser definida agora nos próximos 2 anos, digamos assim, Por leis complementares. por leis complementares, por leis complementares. Aham. E agora federal, né, não mais, municipal ou estadual. Quem vai definir a alíquota de produto vai ser lá no Congresso. Então, a quantidade em valores de impostos que a gente paga talvez não diminua agora, não mas aumente? Pode aumentar? Olha, como eu falei, nos serviços pode sim. Nosso serviço vai aumentar. Nos serviços, pelos cálculos que estão sendo realizados, vai aumentar, vai aumentar, vai Então a aumentar. gente vai pagar mais imposto. Provavelmente, para os prestadores de serviço, vai ter sim uma Não, porque a alíquota. população geral utiliza serviços, né. Pois é, e daí acaba quem paga a conta ao final é o consumidor final, né. Que querendo ou Uhum. não, essas empresas que terão esse aumento de carga vão acabar repassando ao As serviço. empresas vão gastar menos com, as o pagamento de impostos, assim, essa estrutura necessária para Sim. decifrar os impostos. Luciana, essa é uma discussão muito boa, porque essa é uma realidade, vai sim. Hoje, poucas empresas possuem uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, que realmente consiga analisar todo, igual eu falei, cada produtinho, cada Uhum. situação, cada benefício fiscal. Então, sim, vai simplificar, e muito, vai baratear o custo com essas assessorias para as empresas. Eu não digo no curto prazo, porque nessas alterações vai ter um aumento, na Tem um período verdade. de transição Nessa também transição vai que ter um aumento, porque vão ser muitas dúvidas e tal. Posso isso, não posso aquilo, Receita Federal fala uma coisa, o contribuinte fala outra. Então, hum, nesse interim vai ter um aumento de necessidade desses profissionais. Mas a ideia é que depois sim. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o quê? Se hum. nós pegarmos os 5.700, se eu não me engano, municípios no país, tem muitos municípios que não têm estrutura alguma de fiscalização, tem municípios que não têm sequer um auditor. Então, se eu tenho uma empresa nesse município pequenininho que não tem estrutura, essa empresa, ela, para ter uma fiscalização é até difícil. Por exemplo, uma empresa prestadora de serviço num pequeno município. Hum. Um sistema integrado é muito caro, muitas vezes, para o município. Então, com a instituição do IBS, a gente pode verificar que o fisco estadual é muito mais forte do que os municípios. E hoje vai juntar todos os municípios e o fisco estadual em um sistema único de fiscalização e controle, e que aquele município que não tinha estrutura nenhuma, ele não vai precisar ter estrutura, porque vai ter uma estrutura junto com Única. os estados, única, que vai Hum. fazer a fiscalização, a cobrança. Então vai ser algo muito mais efetivo e vai ajudar esses pequenos. E também vai ajudar os grandes, por exemplo, se nós pegarmos Maringá, né, eu faço parte do Conselho do Contribuinte hoje, existem demandas todos os dias, muitas demandas em relação ao município, existem vários fiscais de várias áreas, vários procuradores, vários advogados. E com a reforma, isso tudo vai ser centralizado e, portanto, essas pessoas que hoje ficam nesse trabalho nas prefeituras mais estruturadas, elas vão poder dedicar em outras áreas ali da prefeitura, porque vai ter um sistema mais forte, um sistema único e mais robusto, digamos assim. Uhum.
Tá? Então, isso é a parte boa. Vai simplificar internamente para as prefeituras e também para o contribuinte. Isso é um fato. A gente vai acompanhar passo a passo para ver como é que vai ficar, né? Perfeito. Então, o ano que vem promete. certo. Esse ano já foi de bastante discussão tributária. E Tá 2024 promete. Tá certo. Doutor Wesley, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia. Um ótimo dia. Tudo bom a todos. Nós conversamos com o advogado Wesley Vieira, especialista em direito tributário, que nos explicou como está o texto debate sobre a reforma tributária. Agora 9h56.